Vamos abrir o Evangelho de João. Vamos abrir o Evangelho de João, capítulo 6. Vamos começar do versículo 52 a 58, depois 60, depois 66 e 61. Tá? Vou começar a leitura. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como pode este dar-nos a comer a sua própria carne? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive em mim, que me enviou, e igualmente eu vivo pelo Pai. Também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Este é o pão que desceu do céu, em nada semelhante àquele que vossos pais comeram, e contudo morreram. Quem comer este pão viverá eternamente. Agora o 60 diz: muitos dos seus discípulos, tendo ouvido estas palavras, disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? 66. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos 12, no caso os 2 apóstolos: porventura quereis também vós outros retirai-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Senhor, estamos todos aqui reunidos depois dessa quarentena de 90 dias. Estamos reabrindo nossas atividades aqui no templo da Primeira Igreja Batista, aqui em Rosário, da Igreja Batista Nova Esperança. Muitos irmãos estão em casa, outros estão nos seus lares esperando o Senhor, assistir pela internet ou mesmo receber um vídeo desse sermão. E alguns irmãos estão aqui, aqueles que podem vir, aqueles que não fazem parte do grupo de risco. Todos nós te oramos, Senhor, oramos pela tua proteção. Tu disseste, Senhor, que o mundo jaz no maligno, mas que a gente tivesse bom ânimo, tivesse alegria, porque tu venceste o mundo. E a gente sabe que a vitória final será tua, Senhor. Não há vírus que nos separe do amor de Deus, não há doença, não há nada que possa nos separar do teu amor. É por isso que te agradecemos no nome de Jesus, amém. Então, meus queridos, vejam só. Eu coloquei o título desse sermão como um rei de corações e almas, que trazia a cruz no seu coração. Um rei de corações e almas, ou seja, Jesus era um rei de corações e almas, que trazia a cruz no seu coração. Esse texto aqui chama a atenção que Jesus está predizendo a morte dele. Quando Jesus anunciou a sua morte, ele prometeu dar o seu corpo e o seu sangue. Ele disse que entregaria a sua alma e até a sua divindade pelas almas dos homens. E quando ele resolveu dizer isso, que está aqui descrito em João, até um pouco antes os judeus murmuravam sem entender que história é essa, de Jesus ser filho de Deus, e como é que é isso? Ele dizendo que é comida, que ele é o pão da vida, e as pessoas não entendiam. Para nós é até compreensível hoje, porque entendemos o quê? Que Jesus morreu e ressuscitou. E ele é o pão da vida porque ele surgiu da morte e venceu a morte. Por isso ele é o pão da vida, ele é o alimento que dá vida eterna. Mas até aquele momento, e como muitas pessoas que estão ao redor do mundo hoje, que não entendem esse texto, e muitos cristãos também não entendem esse texto, e eu estou dando uma sequência, de sermões que é em cima do livro de João. Na quarentena eu segui o livro de João quase todo. Por quê? Porque muitas pessoas estavam assistindo e eu aproveitei para trazer mensagens evangelísticas.
Então, nesse caso aqui, Jesus, quando começa a pregar que ele, quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia, para muita gente, o que Jesus queria dizer? Comer a carne dele, beber o sangue dele? Então isso criou um grande problema, gerou crise no ministério de Jesus. Foi a primeira grande crise do ministério. Até aquele momento Jesus havia conseguido ganhar muitas pessoas. A gente vê um pouco antes que ele multiplicou os pães. Eram 5.000 homens e não se contavam as mulheres e as crianças. E em estimativas mais ou menos baseadas no cálculo da quantidade de homens que tínhamos, provavelmente tinham ali umas 10.000 pessoas. Jesus alimentou 10.000 pessoas com 5 pães e 2 pães. Então ele tinha ganhado muitas pessoas e as pessoas se avolumavam para ouvir Jesus. Jesus tinha saído do Sermão do Monte, tinha multiplicado os pães, agora já estava em Cafarnaum e as pessoas estavam se juntando, se reunindo para ouvi-lo. Aquilo que Jesus falava e que ainda hoje choca pela profundidade com que ele ensina coisas simples, a gente vai ver que a sabedoria do alto acompanhava Jesus. Ao ponto que atrás dele as multidões se acompanhavam, as pessoas comuns o acompanhavam, líderes espirituais o acompanhavam, a gente viu Nicodemos e tantos outros líderes espirituais, a gente vê a elite do seu tempo, e por fim a companhia dos apóstolos. No entanto, quando Jesus prega esse sermão e apresenta essa doutrina de comer a sua carne e beber o seu sangue, Jesus perdeu muito daquilo que ele tinha conseguido arrebanhar. Ao ponto que ele chegou para os discípulos e disse: olha, e vocês, o que vão fazer? Vocês vão também embora? Vocês vão me deixar? Vocês vão me abandonar? Olha aqui o que ele disse. Então perguntou Jesus aos 12: porventura, querer também vós retirar-vos? Ou seja, vocês vão querer ir embora também? Quer seguir os outros? Estão com vontade de ir embora também? Ficaram na dúvida? Por quê? Porque todos os discípulos e seguidores de Jesus tinham um outro tipo de mentalidade. A expectativa deles era outra a respeito de Jesus. Jesus estava anunciando ali a sua crucificação e morte. Isso dividiu. Isso gerou divisão. Ao ponto que, à vista do que foi dito, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam mais com ele. Então, quando Jesus anuncia a sua morte, a sua crucificação, os seguidores foram embora. As pessoas esperavam o quê? Esperavam um líder revolucionário, um líder político, um general de batalha, um homem pronto para a guerra, um Davi que nunca perdeu uma batalha. Além de rei, era general do seu exército e nunca perdeu uma batalha. E as pessoas queriam que Jesus fosse essa pessoa, personificasse esse tipo de espírito. Mas Jesus disse que não, eu não vim com esse propósito. Não é? E o interessante é que a gente não deve se espantar muito com isso, porque Jesus prega algo que hoje ainda causa divisão. Pense bem. Se cada homem e cada mulher resolve seguir Jesus segundo o que pensa, segundo aquele Jesus que ele deseja, ou seja, segundo aquilo que ele acha mais agradável em Jesus, a gente vê aí fora quantos grupos de pessoas estão hoje seguindo Jesus, das mais variadas, desde aquelas que não cortam o cabelo, que não usam roupa, calça, por exemplo, desde aqueles que se separam, mulher de um lado, homem do outro, desde aqueles outros que, além de Jesus, pedem a ajuda de outros santos para poder ajudar a entrar no céu, porque a porta é tão estreita que o santo tem que ajudar a empurrar para ver se a pessoa entra. Outros escolhem um Deus que acha que ele tem que dar provisão material. Aí você entra no templo e as pessoas dizem o quê? Se você der tudo, Deus é o dono do ouro e da prata, então ele vai lhe dar tudo, então prove ele.
E a gente encontra todo tipo de personificação de discípulos igual esse. Que na hora que Jesus diz, olha, eu não vim para nada disso. Eu vim apenas anunciar a minha crucificação, eu vou morrer, e vou morrer para que tenham vida. Vocês não precisam fazer mais nada. É o que eu sempre digo para os irmãos. A maior bênção que nós temos não são bênçãos materiais. Não é a nossa própria vida. Não é um emprego. Não é uma casa. Não é um carro. A maior bênção que nós temos é ter a salvação em Cristo. Ela é completa, ela é suficiente. Por isso que Deus diz, olha, buscai primeiro o reino de Deus e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Na hora que a economia do reino entra na sua vida e você começa a entender o que é o reino de Deus, você começa a sentir paz, mesmo em meio a tanta dificuldade. Você não fica aterrorizado com o vírus. Você não fica aterrorizado com o futuro. Você não fica amedrontado. Você diz, olha, Senhor, eu sou teu servo, sei que posso vir a morrer, mas se for da vontade do Senhor, eu vou morrer aqui dentro da minha casa, bebendo um copo d'água. Eu vou morrer dentro da minha casa dando um espirro. Eu não sei se os irmãos sabem que teve gente que já morreu de um espirro. Um espirro. Você dá um espirro tão forte. Existe uma veia chamada veia esofágica e ela pode se romper. Quando ela se rompe, você não percebe. Ela começa a vazar sangue do seu estômago. Todo o seu sangue vai embora. Nosso estômago ele não absorve o nosso sangue. Quando dá mais ou menos aí umas 8 horas depois, dependendo da hemorragia, você pode morrer. Você pode morrer não, você vai morrer, porque aí você vomita todo o sangue. É aquela cena chocante e você vê a pessoa vomitando sangue pela boca. Eu conheci pelo menos 2 que morreram assim. Mas Jesus diz, olha, a maior bênção que eu posso oferecer para vocês não é bem materiais. É a salvação em Cristo. Então, se você imagina que hoje as pessoas não conseguem receber a mensagem da cruz, uma mensagem que prega a paz, prega a comunhão, prega o amor ao próximo, prega a pacificação, prega a coinonia entre os irmãos, prega a paz entre povos, entre pessoas, entre raças. Ou seja, todos os melhores propósitos a mensagem da cruz traz. As pessoas não querem, quanto mais querer aceitar a ressurreição de Cristo e a volta dele para o Pai glorificado por vencer a morte. A mesma coisa aconteceu nessa época. Jesus perdeu as multidões porque ele pediu uma grande demonstração de fé delas, como pede de nós uma demonstração de fé. Mas a maioria dos homens, as massas populares, não querem demonstração de fé. Elas estão interessadas no quê? Estão interessadas em maravilhas, na segurança, nas curas, nos milagres, na prosperidade material. Nas maravilhas e segurança acontece quando, por exemplo, Satanás chega para Jesus e diz, olha, transforma essas pedras em pães. Você olhando do olhar de quem está aqui hoje, você acha estranho, né? Transformar pedras em pães, porque pedras em pães a gente pode comer um caju, pode comer uma manga, pode comer uma fruta, não é? Temos tanto pé de fruta ao redor aqui, né? Não passaremos necessidade. Agora imagine um ambiente de deserto, que a única coisa que existe no deserto é sol quente, causticante, pedras e areia. Todos morando numa região como essa, com falta de água. Aquele que transformasse pedras em pães seria declarado rei, como tentaram declarar Jesus rei, quando ele transformou 5 pães e 2 peixes em alimento para 10 mil pessoas. Em curas e milagres, ou seja, não precisaria mais nem você se preocupar com vírus algum. Ia chegar para Jesus, me dá uma vacina aí, me dá uma bênção aí que eu possa ficar imune a esse vírus. Esse homem seria enaltecido, mas a humanidade continuaria perdida, porque só com a remissão do pecado só acontece com o sangue derramado de Cristo na cruz.
Então, quando ele multiplicou pães e peixes, ele deixou o que? Os homens atônitos, surpresos, assustados. Era o tipo de rei que todo mundo desejava, como muita gente deseja hoje. Aí eu quero Jesus porque ele vai me dar um emprego. Eu quero Jesus porque ele vai me dar uma casa. Eu quero Jesus porque eu fiz essa prova de fé. Eu vou dar 10 mil aqui na igreja e ele vai me restituir 10 vezes mais. Esse é o evangelho falso pregado aí fora e que é muito suave aos ouvidos. Esse é o evangelho da barganha na fé. E esse evangelho da barganha era o mesmo evangelho que as pessoas queriam ouvir na época com Jesus em pessoa. As pessoas queriam um rei que lhe enchesse o estômago, que lhe satisfizesse esse senso de justiça social. As pessoas, pastor, estão morrendo de fome, estão desempregadas. Nós temos que fazer alguma coisa. Vamos orar a Deus para que ele arrume emprego para essas pessoas. Certo, mas o objetivo maior de Jesus não é esse. É salvar e resgatar o homem da perdição eterna. Por isso que ele disse para aquele jovem: que adianta homem ganhar a alma, aliás, ganhar o mundo todo e perder sua alma. Então tentaram forçar Jesus a se tornar um rei. Até Satanás tentou isso, como eu falei, né? Mas Satanás e o povo queriam um rei que não redimisse. Queriam apenas um rei que enchesse bocas, transformasse pedras em pães e prometesse prosperidade. Tudo isso era muito bom e é muito gostoso. Todo mundo quer ser próspero, todo mundo quer ter comida em casa. Mas a função de Cristo não era essa. E é por isso que eu estou pregando sempre. Para que os irmãos possam olhar ao redor e conseguir distinguir o que é o Evangelho de Cristo e o que não é. Essa não era a finalidade de Cristo, mas era a finalidade da maioria dos homens, e não é diferente hoje. Querer prosperidade, querer comida e querer a boca e o estômago cheio de alimento o tempo todo. Agora, Jesus era rei? Era rei. E ele não foi rei porque foi coroado pelos homens, ele foi rei porque foi coroado pelo próprio Deus. Quando os magos vieram do Oriente e conversaram com Herodes, perguntaram como? Herodes, aonde nasceu o rei dos judeus? Porque a estrela nos mostrou que foi aqui e nós queremos adorá-los e viemos o adorar. Então o reinado de Jesus foi instituído para quê? Para preencher corações e almas. Não foi para saciar estômagos vazios. Jesus não veio instituir o reino de Deus da prosperidade econômica. Não foi essa a intenção. Mas quando Jesus profere essas palavras, estão ditas aqui: pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue permanece em mim e eu nele. Quando Jesus profere essas palavras, pense bem. No coração de Jesus estava a cruz. Era o alvo que Jesus perseguia. Era a cruz, porque era pela cruz que ele redimiria a humanidade. Ou seja, Jesus diz aqui: olha, eu sou o pão que deve ser partido. Eu sou aquele que Deus disse que haveria de vir. Eu sou aquele que devo ser sacrificado como vítima para o quê? Para redimir os homens. Eu sou o verdadeiro alimento da alma. Esse pão vai ser resultado de uma oferta voluntária do próprio Deus. Ou seja, ele entrega a própria carne, o próprio sangue para resgatar o mundo da servidão do pecado. Porque o mundo já é maligno e o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é o que? A salvação em Cristo Jesus. Jesus não só se denominou como aquele que descera do céu, mas também que ele tinha descido para morrer e dar-se por todos. Dar-se por mim, por irmã Nalva, por Henrique. Dar-se pela irmã Andresa, pelo irmão Iago, por Isaías, pela irmã Solange, por Evelyn e por Ellen. Dar-se por Lucas, por Emily, por Gilberto, por todos que estão aqui. Então ele disse: eu sou o sacrifício vindo do alto,
a fonte de vida eterna. Ou seja, essa carne, esse sangue do Filho de Deus encarnado, é que é servida na morte, para que pela morte eu possa ter vida. Agora me digam, quem seguirá um líder que diz que para salvar alguém, ele precisa morrer? Imagine você preso, você está preso, e aquele rei vai vir libertar você, mas ele diz, olha, eu para poder libertar você, eu tenho que morrer. Você diz, olha, eu vou continuar preso, porque ele vai morrer, eu vou continuar preso. Então as pessoas entenderam o quê? Peraí, eu estou preso dos pecados, sou cumpridor, tento cumprir a lei e não consigo. Jesus disse que para poder eu ter vida eterna, eu tenho que comer o sangue, beber o sangue e comer a carne. Não tem condições. E ele diz que tem que morrer. Ele é como qualquer outro homem, porque eu olho para ele e eu vejo um homem. Eu não vejo o espiritual, eu vejo o material. Então somente quando Cristo foi morto, foi possível compreender isso que ele falou. Por isso que as pessoas perguntaram, como este homem pode nos dar sua carne para comer? Se fosse hoje, alguém poderia dizer, nós não somos canibais. Nós não somos canibais para comer carne humana. Como vai se dar isso? Mas isso se referia a quê? Se referia ao sacrifício expiatório que ele havia de se oferecer, ele mesmo em pessoa, para que cada um de nós que estamos aqui, que estão aí fora, que estão assistindo pela internet e que vão assistir, puderem e pudessem obter a salvação em Cristo. Então não era um Cristo morto que vai alimentar o homem, mas um Cristo glorificado. Quando ele fala que é preciso comer minha carne, é que ele diz, olha, eu preciso assumir natureza humana, eu sou o verbo de Deus, eu preciso me esvaziar, me tornar homem, para que essa promessa possa se cumprir. E essas palavras, meus irmãos, ela é muito forte. Alguém que te diz assim, olha, para você ter vida, você precisa comer minha carne, você precisa beber meu sangue. É algo muito forte para se compreender naquela época. Hoje muitas pessoas não entendem. Como é isso? Jesus dizer que eu preciso comer carne e sangue? Mas ele quer dizer que no mundo espiritual há essa mudança, onde você deixa de ser escravo do pecado e passa a ser servo de Deus. Então essa palavra é muito contundente, porque a época que foi dito isso era a época da Páscoa. E eu acredito que as pessoas estavam passando, carregando o cordeiro para ir para o templo de Jerusalém. Uma vez por ano na Páscoa era feito isso. E Jesus deve ter dito assim, está vendo aquele rapaz ali, aquela família levando aquele cordeiro? Vai chegar o dia em que eu vou assumir o lugar daquele cordeiro. E não vai precisar mais a humanidade fazer aquilo. Porque se Jesus não tivesse redimido a humanidade, meus irmãos, até hoje estaríamos fazendo sacrifício de animais. E ainda há religiões que fazem sacrifício de animais. Mas Deus estabeleceu que não há mais necessidade disso. Antes se fazia o sacrifício humano, Jesus, aí Deus diz, para Abraão, não precisa mais fazer. Eis o cordeiro. A partir de agora só animais. E chegou um ponto, Jesus disse, não precisa mais fazer sacrifício de animais, já foi feito o sacrifício de uma vez por todas, está tudo pronto, consumado, resolvido, não precisa mais você fazer esforço algum, porque eu fiz tudo que você precisava fazer e que você não conseguiria fazer. Interessante que Jesus é o verdadeiro cordeiro, e João disse que ele era o cordeiro que tira o pecado do mundo, e haviam profetizado que ele ia nascer em Belém, e Belém significa casa do pão. E interessante que na casa do pão nasceu o pão do céu, aquele que viria redimir a humanidade. E o interessante, meus irmãos, que outro fato que a gente pode observar é o seguinte, na natureza como funciona? A gente sempre busca o que é inferior para se alimentar. Preste atenção, siga o meu raciocínio. Nós pegamos uma semente e plantamos a semente. A semente morre, ela frutifica, ela tira o quê? Os nutrientes da terra. Tira os nutrientes da terra e vai crescendo, se desenvolvendo. Aí vem um animal ou uma ave e come aquela planta, se alimenta daquela planta. Algo que é inferior. Ele
se alimenta. Aí vem o homem, aí mata um animal que comeu da planta, que se alimentou da terra, e se alimenta e tira energia para o seu corpo para poder ter vida. E Deus fez exatamente o contrário. Trouxe o alimento superior para alimentar quem é inferior. Porque o pão desce do céu para alimentar quem está na terra. Ou seja, até nisso Deus reverte a natureza. Reverte o propósito da natureza. O propósito é que o animal superior se alimente do animal inferior. E dessa forma, era para seguir adiante. Mas Deus diz não. Pelo contrário agora. Agora, quem é superior vai alimentar quem é inferior. Um Deus santo, um Deus separado, um Deus que é tudo amor e é tudo justiça, vai alimentar um homem que é pecador, que está perdido, que precisa de redenção, que está separado pelo pecado e que não pode fazer nada para se encontrar com Deus. Esforço algum que ele faça vai dar resultado. Então, meus irmãos, para que o homem pudesse ter comunhão com Deus, era necessário que Jesus fosse esse mediador entre Deus e os homens. E ele disse mais: olha, assim como o Pai que vive me enviou, eu igualmente vivo pelo Pai. Vê o que ele diz, presta atenção nessa parte. Assim como o Pai que vive me enviou, e igualmente eu vivo pelo Pai. Ou seja, eu estou na dependência do Pai e vivo fazendo o que o Pai me pede para fazer. Também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Jesus deu exemplo em cumprir tudo o que o Pai pediu para ele cumprir. E ele exige a mesma coisa de nós, que sejamos discípulos que buscam viver e se alimentar da sua palavra, a se alimentar dos seus ensinamentos. Então é preciso que a gente tenha consciência, primeiro, que a salvação vem por meio de Cristo, não há outro caminho. As multidões muitas vezes estavam muito perto da salvação, porque Jesus era a salvação em pessoa. Queriam vida, Jesus queria lhe dar a vida, mas as multidões não queriam isso. Não queriam um líder que trouxesse vida através da morte. Queriam um líder revolucionário que as alimentasse. Mas o ofício de Cristo não era ganhar as pessoas pelo estômago. Na verdade, ele perdeu todas essas pessoas que achavam que Jesus vinha para preencher o seu estômago. Mas ele preferiu morrer para conquistar poucos pela fé. Porque é pela fé que nós estamos aqui. É pela fé que nós buscamos entender e compreender que Ele é o pão da vida, o pão que desceu do céu, e Ele é o vinho, que restabelece essa comunhão. E daqui mais ou menos esse período quando Jesus falou, levou mais ou menos uns 20 meses para ele ser crucificado. E essas mesmas pessoas que estavam gritando, dizendo que queriam que ele fosse rei, gritaram, sabe o quê? Crucificam. Pilatos também disse o seguinte: eis o rei dos judeus. Os sacerdotes e líderes religiosos bramavam e chamavam ele de quê? De blasfemador. Os soldados romanos lhe cobriram a cabeça com uma coroa de espinhos, e aqueles a quem ele alimentou pediu o quê? Solta Barrabás. E para pensar um pouco, quantas vezes nós não pedimos para soltar Barrabás? Mesmo depois de ter entregue nossa vida a Cristo. Quando nós vamos de encontro à palavra, negamos a palavra, não cumprimos o que a palavra diz, estamos pedindo para soltar Barrabás. E muitos continuam pedindo. E o mundo continua clamando entre Jesus e Barrabás, preferem Barrabás. Hoje à tarde eu preguei no centro de recuperação. Uma moça entregou sua vida a Cristo. Na verdade, voltou para Jesus. E o que é que ela fez? Ela era crente. A história dela começou um pouco antes. A mãe dela ia para Centro de Macumba. Ela foi criada em Centro de Macumba.
Ela se converteu com 12 anos. Nos 17 se desviou. A mãe que está no centro de macumba hoje é crente. E ela se desviou e enveredou pelas drogas. Ou seja, ela pediu para soltar Barrabás. Se enveredou pelas drogas e ela estava lá fazia 3 dias. E hoje à tarde eu preguei e ela pediu para que eu orasse por ela. Eu estou dando um exemplo prático, meus irmãos, porque pode acontecer com qualquer um de nós. Estamos na casa do Senhor, aprendemos os ensinamentos do Senhor, temos orientação dos mais experientes, orientação pastoral, e muitas vezes queremos pedir que soltem Barrabás. E por que Jesus muitas vezes não consegue manter todo mundo unido? Porque o homem carnal não consegue discernir o que é espiritual. Jesus é demasiadamente divino, e eu digo que ele é excessivamente interessado em salvar homens e resgatar almas. Mas mesmo assim, a maioria dos homens não desejam Jesus. Preferem nutrir os prazeres, nutrir a carne com os prazeres que o mundo oferece. Então, meus irmãos, que a gente medite nessa palavra. Depois chega em casa, leia ela novamente. E para pensar que Jesus desafiou a fé dos homens para que a gente pudesse comer o pão do céu. Todo dia a gente come um pãozinho francês, né? É gostoso? Passa manteiga, às vezes passa margarina, esquenta no prato, esquenta na panela, né? Quentinho, é gostoso, né? Mas quantas vezes você parou para pegar o pão do céu e fazer a mesma coisa, preparar com aquele carinho para poder se alimentar? Outra coisa que a gente tem que gravar no nosso coração é que a cruz está no coração de Cristo. E foi por meio da cruz que ele resgatou muitos, e vai resgatar muitos. Alguns não vão querer a cruz, mas todos que estão aqui, pelo menos eu acredito que querem a cruz de Cristo. Querem seguir, querem tomar a sua cruz e seguir. É fácil? Não. Primeiro, a cruz é pesada. Segundo, a cruz não tem nem rodinha atrás para ajudar na deslocamento, né? Tem nem rodinha, né, irmã Andresa? Se tivesse pelo menos uma rodinha atrás, já facilitava, né? Mas nem rodinha atrás, você tem que arrastar. Ou seja, você tem que botar força. Você tem que se esforçar para isso. Então, Jesus mostrou que ele tinha que vir para esse mundo, viver a vida neste mundo, fazer morada entre os homens, ser o Emmanuel, Deus conosco, para suprir a vida dos homens, para preencher essa alma dos homens, não com o pão terreno, mas com o pão do céu. E a partir disso, meus irmãos, do mesmo jeito que Noé, nem o homem come do fruto, que é relatado em Gênesis, que era o fruto que o homem não devia comer, que no dia que comesse, certamente morreria, como Deus disse, e aconteceu o que aconteceu. Jesus é o fruto de vida, é aquele que restabeleceu a nossa ligação novamente com o Pai. Nós não podemos, nem precisamos e nem necessitamos nos esconder de Deus para que Ele possa aceitar nossas orações. Não precisamos nos esconder, nem precisamos nos esconder achando que Deus não vai nos ouvir. Não precisamos fazer ofertas mirabolantes, subir com um tijolo na cabeça, subir uma escada de joelhos, para que Deus nos escute. Não precisamos mais disso. O sacrifício completo. Que os irmãos possam ouvir, guardar no coração e repassar para outros essa palavra. Essa palavra que traz vida. Essa palavra que foi prometida por Jesus: eu darei vida para vocês e vida em abundância. E eu sempre digo, em 2 lugares a gente vai buscar vida. A gente, quando está doente, vai buscar vida onde? No hospital. A gente, quando está com problema também nas drogas ou no vício, a gente vai buscar vida onde? No centro de recuperação. E na igreja é o 3º lugar onde a gente busca vida. E aquela vida perfeita, completa e abundante é exatamente aqui que ela é encontrada, através de Jesus. Amém, meus irmãos? Amém. Vamos orar para a gente poder encerrar. Vamos ter o aviso da semana, irmã Andresa? Não tem não? Então tá. Eu vou desligar aqui. Mandar um abraço àqueles que estavam assistindo, né? As pessoas estão aqui mandando graça e paz. E eu vou repassar depois para os irmãos.
Deus abençoe vocês.